tijolo aqui, eu sentei ali num bloco, peguei minha família, a Rosana, meus filhos que eram pequenininhos, eu fiz uma oração consagrando ao Senhor e falei, Senhor, eu quero que neste lugar aqui, eu estava aqui, ó, eu estava aqui, eles ficavam nessa casa aqui, né, que tinha aqui, eu vim aqui e falei, Senhor, eu quero que este lugar seja um lugar de adoração e culto a Ti, eu quero fazer cultos aqui, eu quero fazer reuniões a Ti aqui. E tudo parecia um sonho, parecia que eu não ia conseguir acabar. E Deus fez coisas sobrenaturais. E esse daqui é uma das muitas reuniões que nós já fizemos aqui. E muitos cultos que nós já fizemos aqui neste lugar, que foi consagrado para Deus, foi separado para o Senhor. Falou assim, eu quero que aqui tenha cultos, eu quero que aqui tenha reuniões, que na sua casa você tenha esse desejo também. Senhor, eu quero fazer cultos aqui na minha casa para Ti, Senhor. Senhor, eu quero aqui que a palavra seja ministrada, eu quero que aqui seja um lugar de adoração a Ti, eu quero que aqui nós nos reunamos para falar de Ti. Para falar de Ti. Reunimos para fazer tanta coisa, né, irmãos? Abrimos a nossa casa para tanta coisa. As pessoas abrem a sua casa para tantas coisas, para festas, para bagunças, para reuniões, para toda sorte de situações, mas para Deus não abre a sua casa. Não abre a sua casa de jeito nenhum para Deus, para fazer um culto, para alguém ler a palavra e falar da palavra, para cantar louvores que nem nós cantamos aqui hoje. Ninguém não, melhor. As pessoas não têm essa consciência, separaram o seu lar para Deus, querem que Deus abençoe, mas não chama Deus para ser cultuado, não separa Deus, né? Nada da sua casa. Isso não é possível que isso aconteça, irmãos. Você tem que estar atento, porque disso Deus se agrada. Você concorda que Deus está vivo? Amém. Se você concorda que Deus está vivo, Deus se importa. Ou Deus não se importa? Deus está vivo para quê? Ficar olhando para você, olhando para mim, tudo que eu fizer, tanto faz para Ele. Esse não é o teu Deus. Esse não é o Deus da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Esse é um Deus que o diabo inventou. Um Deus distante, um Deus que não está presente. Acontece que muitos não têm seus lares dedicados ao Senhor. Têm permitido impurezas, situações contrárias à vontade de Deus. Outros têm colocado suas famílias em terceiro ou quarto plano. Muita gente coloca a sua família no final da sua lista de prioridades. Não valorizam o seu lar como algo precioso de Deus para o seu povo. Para a grande parte da sociedade, os valores familiares já se perderam. Chegam a dizer que a família está falida, que é um conceito ultrapassado. Mas a família é um projeto perfeito de Deus para a nossa vida. Existem situações criadas pela sociedade que mudam os conceitos de Deus. Por exemplo, é fácil desistir de um relacionamento e assumir outro. Muita gente não luta mais pelo seu casamento. E o mundo assim ensina. Não está dando certo? Separa. Não é assim que o mundo ensina. É claro que eu não estou falando de casos onde há violência, abusos, traição. Mateus capítulo 5, versículo 32. Evangelho de Mateus. O que significa evangelho, irmãos? Boas novas. Boas novas. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 32, diz assim: foi Jesus que falou: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por infidelidade, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por infidelidade, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Como eu sempre falo, irmãos, eu vou entrar
vou entrar numa situação assim, talvez os irmãos também não gostem. É aquela questão, né? Tem coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Tudo que você consagra a Deus, tudo que você consagra a Deus, que você separa para Deus, Deus começa a cuidar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é qualquer um. Você colocou nas mãos dEle, Ele começa a cuidar daquilo. Se você consagrou o seu casamento a Deus, Deus cuida daquilo. Eu estava falando do meu irmão, da Roberta, né, que se casaram no ano passado, e consagraram o casamento deles a Deus. Eu estava lá, não estava lá participando de uma festa, eu estava lá para consagrar o casamento deles a Deus. Também, dos irmãos, né? Do Manolo, também fizemos o casamento deles, consagramos o casamento de vocês a Deus. Muito bem. Né? Do dele também. Do Vitor também, do Vitor também. Consagramos o casamento. Só faltaria agora. Rafael até. Quando nós consagramos o casamento a Deus, Deus começa a cuidar do casamento. Se o casal deixar. E tudo que é consagrado a Deus, tudo que é separado para Deus, ele é perpétuo, irmãos. O que significa que é perpétuo? Significa que é para sempre. Se você consagra algo a Deus, deveria ser para sempre. E esse para sempre, Deus vai cuidar para sempre também. Por isso que eu sempre falo, a minha palavra de bênção no casamento, ela é eterna, ela é perpétua. Aquilo que eu abençoei no casamento é para a vida eterna. Porque é perpétuo. É perpétuo. Só que é o seguinte, as pessoas, elas desistem e se esquecem de que falaram para Deus aquilo. Por isso que Jesus falou aqui, olha, não existe divórcio. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe, disse Jesus. Só existe a possibilidade de divórcio por causa da infidelidade. E por que Jesus falou isso? Por que Deus permite que haja divórcio quando existe infidelidade? Vocês sabem por quê? Porque deixou de ser perverteram isso, perverteram e se transformaram, se fizeram uma só carne com outra pessoa. É algo terrível para Deus. É algo terrível é inaceitável para Deus. Tanto é que Deus falou assim, olha, se acontecer isso, haja a separação, porque a comunhão, ela já se quebrou. Já fez comunhão com outra pessoa. Já entrou em comunhão com outra pessoa. Por isso que é permitido. E é algo terrível. Nós já ministramos muitos casais. Eu falo muitos, mas são muitos mesmo, irmãos. E alguns deles, e não são poucos, cometeram adultério. E é algo terrível. A mulher nunca esquece disso. A mulher nunca esquece quando o homem praticou adultério. Fica no coração dela durante toda a sua vida. A mulher se torna insegura. Sabe por quê? Porque é incompreensível. É uma atitude incompreensível do homem. A mulher se torna insegura porque ela não sabe, para ela é incompreensível, e deve ser assim. Esse é o raciocínio mesmo, porque é incompreensível. É incompreensível, é uma atitude incompreensível. Porque o homem, ou a mulher, né? O homem ou a mulher, a gente fala do homem porque a mulher é mais sensível, o homem é mais durão, né? Mas é a mesma coisa, dos dois. São traumas difíceis de superar por conta da gravidade da situação. É muito sério, muito grave. Tanto é que Jesus Cristo permite o divórcio quando existe o adultério. E olha, irmãos, eu já vi situações que a pessoa ela se separou.
E Deus vai abençoar. Porque chegou uma pessoa, uma mulher um dia chorando, né, que tinha passado por isso, falou para mim, perguntou para mim, pastor, e agora o que eu faço? Eu olhei para ela e falei assim, olha, a Bíblia diz o seguinte, eu tenho que dizer sempre o que está na Bíblia, meus conselhos são bíblicos, independente do que eu penso. Eu falei para ela assim, falei, olha, a Bíblia diz assim, se você decidir se separar do seu marido, Deus vai te abençoar. Se você decidir perdoá-lo, se ele se arrepender, você decidir perdoá-lo e continuar com ele, Deus vai te abençoar também. É uma decisão sua. Você pode se separar ou você pode continuar. É uma decisão sua. Porque existe permissão divina para que isso aconteça. Existe permissão divina para que aquilo aconteça. E aí, irmãos, é lógico, né? Nesse caso específico, a mulher perdoou o marido, né? Voltaram, conversei muito com o esposo dela também, e ele se arrependeu profundamente. Eu lembro até hoje as palavras dele para mim. Eu chamei ele para conversar separado e falei para ele, que loucura é essa que você fez? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, foi uma loucura mesmo, mas o que eu posso dizer para o senhor, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E eu senti que ele tinha percebido o tamanho do erro dele. Não foi uma vez só, não. Ele adulterou inúmeras vezes, até a mulher dele descobrir. Na verdade, é o seguinte, irmãos, ele veio falar comigo e eu falei assim, olha, você tem que pedir perdão para sua esposa. O único jeito de Deus estabelecer tudo isso é você pedir perdão para sua esposa. E ele chegou e fez. Ele confessou para a esposa dele, pediu perdão. E aí Deus instituiu completamente aquele casamento. Mas era uma opção dela. E ele, quando eu falei isso para ele, eu falei para ele, olha, você tenha consciência do que você vai fazer, porque a tua esposa pode decidir se separar de você. E ela vai estar certa se ela fizer isso, porque Deus autoriza que ela faça isso. Se ela quiser te perdoar, ela vai te perdoar. Se ela não quiser continuar contigo, ela vai te perdoar. E se ela quiser não continuar contigo, ela vai poder não continuar contigo. Para vocês verem a importância de Deus para um casamento. Vocês estão compreendendo isso? É muito forte. É muito forte aquilo que Deus tem para o casamento, irmãos. E é como nós lemos aqui, né? Se não está dando certo, separa. É o conselho do mundo hoje, não é? Tão fácil, né? Não está dando certo, separa. Longe daquilo que Deus deseja, né? Tudo bem, irmãos? Estão cansados já ou não? Não. Então tá bom. Deus está sendo misericordioso, então. Vamos falar agora aqui em relação a outro item que eu gostaria de abordar. São vários, irmãos. Eu tentei fazer uma compilação aqui. Estamos falando de qual é o modelo de Deus para as famílias. Nós vamos falar agora de filhos preparados. Filhos preparados. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus falando. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O carinho dos pais tem sido substituído
pela facilidade de entregar os filhos às escolas e creches, ou enchê-los de eletrônicos para não terem que dar a atenção devida aos seus filhos. Muitos alegam não ter tempo para educar os filhos segundo os preceitos bíblicos. E isso faz com que as famílias sejam destruídas, porque os filhos serão reflexos do que os pais foram para eles e do que lhes foi ensinado. Muitos adolescentes, em vez de receberem orientação dos pais sobre os caminhos corretos, recebem presentes ou mesadas, mas Deus requer que nós valorizemos a nossa família, que cuidemos do nosso lar como um presente de Deus, o nosso bem mais precioso, que através da sua vida, o Senhor vai manifestar grandes coisas na sua família. Você tem o direito de ter uma família abençoada. Não abra mão disso, porque esse direito foi dado por Deus. É incrível, irmãos, mas os filhos são reflexos dos pais, né? E quem estava falando comigo esses dias aí? É a Miliane. Miliane não está aí, né? Foi no banheiro. Estávamos conversando e estávamos falando a respeito de Deus e tal. E ela estava me contando uma grande notícia naquele dia, que ela tinha acabado de ler a Bíblia toda, né? E ela falava a respeito das experiências dela com Deus e tal. E quando chegam, a gente estava falando em relação a ir à igreja, e quando ela falava assim, quando chegam minha mãe em casa, meu pai em casa, chega a hora do culto, eu falo para eles, agora eu vou no culto, se vocês quiserem ir com a gente, vocês vão. Se não, espera aí que nós vamos voltar, mas nós vamos no culto. E aí ela estava falando da alegria da mãe dela, que a mãe dela falou assim para ela assim, quão feliz ela estava, ou ela era, de ver a postura dela desta forma. Ou seja, chegou a hora de ir à igreja, dela sair de lá, deixar os parentes lá, ir para a igreja, depois voltar, da alegria da mãe dela, quando isso acontece, ou das vezes que isso aconteceu. E eu falei para ela, Miriam, essa é a mesma coisa. A mesma coisa é que quando sua filha Isabela fizer isso, você vai se sentir extremamente feliz. Está colocando Deus em primeiro lugar, está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Está querendo as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu falei, você vai se sentir feliz do mesmo jeito que a sua mãe está se sentindo feliz. Isso, irmãos. Acabei de te usar aqui agora, Guilherme, como exemplo. Guilherme, quem não conhece. E, irmãos, como você vai exigir dos seus filhos aquilo que você não é? Como você vai exigir uma postura dos seus filhos que você não tem? Como você vai cobrar dos seus filhos aquilo que você não faz? Como? Veja se isso é possível. Eu vou dizer para você assim, não tem jeito. Não tem jeito, porque nós somos espelhos dos nossos filhos. O que é certo, nossos filhos vão encontrar em nós, deveriam encontrar em nós. O exemplo deveria ser nós, deveríamos ser nós. Mas muitas vezes os pais querem cobrar dos filhos aquilo que eles não são, ou aquilo que eles não foram. Não tem jeito, irmãos. Não tem como você cobrar. Não tem como você cobrar algo que você não é exemplo daquilo que você está cobrando. Seu filho vai poder te jogar na cara isso. Seu filho vai poder falar isso de você. Você também não fazia. Por que eu tenho que fazer e você não faz? Você fala para eu fazer e você não fazia. E esse talvez seja um dos grandes problemas hoje das famílias. Os pais não podem cobrar porque não são, então não cobram. E quando cobram, são confrontados pelos filhos. São confrontados pelos filhos e ficam sem saber o que fazer. Ficam sem saber como agir. Né? Então, irmãos, isso é terrível. Porque
acontece exatamente da forma como eu estou falando para vocês. Os pais não conseguem cobrar porque não são. Quando cobram e não são, os filhos confrontam. E aí o que acontece? Só a misericórdia de Deus para que possa trazer algum resultado em relação a isso. As pessoas estão realmente querendo passar a responsabilidade daquilo que é seu para outras pessoas. A educação, querem passar a responsabilidade da criação moral dos seus filhos para a igreja, para a escola, quando na verdade isso deve ser o princípio das suas famílias. Começa na casa, começa em casa sempre. Sempre em casa. E quando não começa em casa, é tudo muito difícil. Porque assim como o seu filho pode ser influenciado de forma positiva, ele pode ser influenciado de forma negativa. Ele pode ir tanto para um lado como para o outro, quando você transfere a responsabilidade. Eu sempre falo assim, irmãos, que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que cuidar bem. Se Deus te deu filhos, você tem que cuidar bem deles. Se Deus te deu um trabalho, você tem que cuidar bem do teu trabalho. Se Deus te deu uma família, tem que cuidar bem da família. Se Deus te deu um ministério na igreja, você tem que cuidar bem do teu ministério na igreja. Tudo você tem que cuidar bem. Porque se Deus deu a você, você tem condições de cuidar. Deus não ia te dar algo que você não tivesse condições de cuidar. Deus não ia te colocar na sua mão uma responsabilidade que você não tivesse condições de assumir. Deus jamais faria isso. Deus jamais faria algo que não fosse para o nosso bem. Deus jamais faria algo que não fosse para a edificação da nossa vida. Deus jamais faria algo diferente disso. Então tome cuidado com aquilo que você está fazendo com os seus filhos. Seja o grande exemplo deles. Né? Se os seus filhos verem você ler a Bíblia, você vai poder falar para eles lerem a Bíblia. Se seus filhos virem vocês indo para a igreja, vocês vão poder cobrar dele irem para a igreja. Se seus filhos veem vocês serem honestos, vocês vão poder cobrar deles serem honestos. Agora, se vocês não forem, né, que poder de persuasão existirá? Né? Existirá na sua vida em relação aos seus filhos. Só a misericórdia de Deus. Né? Só a misericórdia do Senhor. Em Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deu essa promessa a Abraão, então nós temos direito de sermos abençoados. Deus prometeu isso. Assim como na igreja não podem prevalecer coisas erradas, você também não pode aceitar hipocrisia dentro da sua casa, problemas não resolvidos que geram contenda e achar que isso é normal. Isso não faz parte da família bendita do Senhor. Deus não manifesta a bênção onde há hipocrisia. Agora, a tendência das pessoas é sempre dar desculpas para o seu modo de agir. E quando há um problema familiar, em muitos casos, cada membro vai estar cheio de argumentos para justificar suas atitudes, e ainda que sejam contrárias à Bíblia. Mas, para termos famílias felizes, precisamos viver a palavra de Deus. Você foi feito para isso. Você deve frutificar. Esse é um caso interessante, irmãos, que nós relatamos aqui. Desculpa para tudo, né? A gente acha desculpa para tudo. Por que eu não fui na igreja? Porque estava frio, porque eu estava cansado. Ah, por que eu não leio a Bíblia? Ah, porque eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ah, por que isso acontece? É por causa disso, daquilo, do outro. Sempre existe uma desculpa. Adão e Eva também deram uma desculpa para Deus quando pecaram. Você sabe qual foi a desculpa de Adão? Que a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste me fez pecar. Jogou a culpa em Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou Adão e Eva e falou: o que é isso que vocês fizeram? Adão falou: a mulher que tu me deste me fez pecar. O que Eva falou para Deus? A serpente me enganou. O que Deus fez?
Expulsou os dois da presença dele e amaldiçoou os dois. Deus não aceita desculpas, irmãos. Não adianta você errar e se desculpar. Eu fiz isso porque eu estava tão depressivo. Eu fiz isso porque eu estava triste. Eu fiz isso porque aquilo. Eu fiz isso porque era muito bom. Eu fiz isso porque eu não aguentei. Eu fiz isso porque... Não aceita. Deus não aceita desculpas. Nós temos que viver a palavra dele. Foi desde o princípio assim. Não foi uma boa desculpa que Adão deu? Foi. Foi uma boa desculpa, né? Porque a mulher, a Bíblia diz assim, né? Para quem não lembra, a Bíblia diz que a mulher olhou o fruto e achou que era agradável para comer. A serpente viu, o diabo viu, chegou para a mulher e falou: vocês não podem comer desse fruto? A mulher falou assim: não, Deus falou que nós não podemos comer. Podemos comer de todos os frutos do jardim, menos desta árvore. Ela sabia. Ela falou para o diabo. Aí o diabo falou assim: não, pode comer. Pode comer. Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ser iguais a ele, vão conhecer o bem e o mal. E a mulher deixou de ouvir a voz de Deus, que tinha dito: desta árvore vocês não podem comer, e ouviu a voz do diabo, que quando ele disse: podem comer. Foi uma escolha. E a mulher foi lá, pegou do fruto, comeu e deu para Adão. E Adão, sabendo que ele não podia comer, foi lá e aí deram a desculpa. E Deus olhou para a desculpa deles e falou: para fora, expulsos da minha presença, e disse: maldita é a terra por tua causa. Amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa. É por isso que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, irmãos. Você sabia que, pela lei de Moisés, quem fosse pendurado no madeiro, pela lei de Deus, era considerado maldito? Quem era enforcado ou crucificado era maldito. Por isso que Jesus teve que ser crucificado, que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser livres daquela primeira maldição que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Por isso que Jesus teve que morrer crucificado, pendurado no madeiro, para que as nossas maldições fossem eliminadas. Aquela maldição original, por causa do pecado do homem, fosse eliminada da nossa vida. Você compreende isso? Amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo tempo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Esse texto, o apóstolo Paulo, mandou essa carta à igreja na cidade de Colossenses. Ele estava falando da necessidade de nós frutificarmos. E é assim a sua vida na sua casa. Você tem que dar frutos para os seus filhos, para os seus netos, né? E eu sei que isso vai acontecer, né? Frutos benditos de Deus. Pessoas tementes a Deus. Pessoas que não olham para o mundo e entendem que o mundo é a verdade, mas entendem que a Bíblia é a verdade. E seguem a Bíblia, né? Não com doutrinas, mas a verdadeira palavra do Senhor, né? Que aquele que medita na palavra do Senhor não é enganado, irmãos. Você pode falar assim: irmãos, hoje
Um fala uma coisa, o pastor fala uma coisa, o pastor fala outra coisa. E é verdade, mas você sabe por que as pessoas reclamam disso? Porque não leem a Bíblia, porque se lessem a Bíblia, discerniriam. Quem conhece a palavra de Deus não é enganado. As pessoas são enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. Então, um fala uma coisa, tu fala outra, ela fica no meio. O que é? Qual é a verdade? A verdade está aqui. É só ler, é só buscar a verdade. Né? Então, as pessoas estão se preocupando em se isolar, achando que um fala uma coisa, tu fala outra, quando na verdade vem buscar a verdade de Deus na Bíblia. Se você olhar nas igrejas hoje, graças a Deus na nossa igreja, ali na Igreja Cristo é Paz, isso não é verdade, que a gente luta muito por causa disso durante muitos anos, né? Hoje em dia os crentes não leem a Bíblia mais. Se você pedir para as pessoas levantarem a mão na igreja, quantas pessoas na igreja já leram esse livro inteiro? Você vai encontrar uns gatos pingados. Isso é terrível. Né? O livro de Deus, o livro que foi separado por Deus para nós, não é lido. Não é lido. Né? É incrível. Não fazemos isso para não constranger as pessoas, mas se você fizer isso numa igreja, quem já leu a Bíblia toda, que levantasse a mão, você vai ver ali a tristeza espiritual que é. É por isso que as pessoas estão sendo enganadas. É por isso que as pessoas não são edificadas, porque não conhecem a palavra, não conhecem Deus. Se não conhecem a palavra, não conhecem Deus. E quem não conhece aquilo que Deus falou, como é que vai conhecer aquilo quem falou? Né? Eu sempre falo, né, irmãos? Quem já estudou, o professor fala assim, ó, vocês têm que ler esse livro aqui, ó, o livro A, B, C, que eu vou dar uma prova. As pessoas vão e engolem o livro para fazer a prova. Deus fala, vocês têm que ler a Bíblia. As pessoas pegam. Irmãos, que lógica existe nisso? Que valor tem Deus para as pessoas? O professor fala que tem que ler o livro, a pessoa lê 10 livros para fazer uma prova. E Deus fala, leia a minha palavra. E a pessoa vê, não vai ter prova. Não é assim? É assim que as pessoas pensam, irmãos. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o mundo está do jeito que está. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai entender porque o mundo está do jeito que está. Que as pessoas se afastaram de Deus, né? Cadê a Rosana? Pô, liga na pizzaria lá e posterga meia hora. Ajuda a sua mãe lá. Não é fácil, mas é necessário perseverar e ter muita paciência pela fé que está dentro de você, pelo poder do Espírito Santo. Isso tem que te motivar, entendendo que Deus honrará as suas atitudes e fidelidade em relação a Ele. Então, que você possa entender que a tua fidelidade vai gerar bênçãos na sua vida. Persevere naquilo que Deus tem a fazer sobre você, para que seus filhos sejam abençoados por Deus. É uma grande alegria minha, com certeza é isso, né? Meus filhos servem ao Senhor. A Ita se tornou filha, né? Casou com meu filho, serve ao Senhor. Rafael está namorando com a Mariana, serve ao Senhor. Isso é uma alegria profunda no meu coração. Uma alegria profunda na minha vida. Para isso eu lutei toda a minha vida. Para que meus filhos tivessem um caráter cristão e fossem abençoados pelo Senhor. Amém? Amém. Estão acordados ainda? Sim. O meu irmão Antônio lá no fundo. Está firme, irmão? Renato, esposo. Amém. Posso continuar ou não? Pode. Meu Deus do céu. Eu vejo que página que eu estou aqui. Bom, modelo de Deus para a família, né? Estamos falando do modelo de Deus para a família.
Vamos falar agora de algo importantíssimo também. Agora os irmãos vão se mexer na cadeira assim. Temperamentos controlados. Irmãos, né? Temperamentos controlados. Na família de Deus haverá sempre mudanças de comportamento, havendo perseverança, paciência, pavio longo, para que você suporte com muita longanimidade o seu esposo, da sua esposa, seus filhos, seus pais. Assim você terá uma família abençoada. É fácil? Não é fácil, mas é ordem de Deus e Ele nos ajuda. Então, olha só, algumas virtudes aqui interessantes, né, irmãos? Perseverança, paciência, pavio longo. Deus não fala pavio curto, né? Se explode logo. Isso não é de Deus. É a longanimidade, né? A Bíblia usa esse termo, né? O apóstolo Paulo usou muito esse termo, longanimidade, ou seja, longo ânimo. Longo ânimo, devemos ter longo ânimo. Não podemos perder a paciência fácil, porque lidar com filhos, lidar com esposo, lidar com esposa, não é fácil, irmãos. Eu sempre falo assim, né? Homem é terrível, né? Dá pena das mulheres. Homem é terrível. Olha, não é verdade? Não é verdade, mulheres? Né? Mas, né? A gente tem que suportar, né? A gente tem que suportar. O homem é cheio de mimo, né? Parece que não, né? O homem é cheio de nheco-nheco, né? A uma família está assim, ó. A palestra também não vem, né? Amanhã tudo bem, né? Eu admito, irmãos, mulheres, que suportar o homem não é fácil. Mas Deus criou vocês com essa virtude. Né? Vocês têm condições e capacidade de fazer isso. O homem também. O homem, ele tem ali, né, que saber entender também a mulher. Eu sempre falo para o homem é diferente da mulher. O homem é completamente diferente da mulher. Quem não gostaria de ter um homem romântico? Né? Um homem que fala palavras bonitas, gostosas, assim. É muito difícil, irmãos. O homem é diferente da mulher. Né? É muito difícil. E a mulher fica ali insistindo, né? Eu queria ter um homem romântico, um homem assim, um homem assado. Né? É difícil. O homem é diferente da mulher. Existe um limite para que isso aconteça. E as mulheres não compreendem isso e ficam querendo isso, né? O homem. Esse cara sou eu. A Roberto Carlos falou. É a mesma coisa o homem da mulher. O homem faz uma como é que vamos dizer assim, um estereótipo, né? Faz um modelo da mulher que não é verdade. O homem tem desejos carnais muito mais aguçados que a mulher e fica aquela expectativa e depois se frustra, né? Uma vez eu vi o pastor Carlos Duarte, Cláudio Duarte pregando, ele falou assim, né? Que o crente, né? Vamos falar do crente, né? Quer se casar logo para fazer sexo, né? Depois se frustra. E depois se frustra.